Fala, gigante, seja bem-vindo aqui ao canal. E se você tem dificuldade para desenvolver o peitoral, porção clavicular, vou passar 5 exercícios para que você possa ter criatividade e eficiência nesse tipo de treino para dar ênfase nesse músculo. Bateria de vídeos para vocês, dicas fenomenais que vão transformar os seus treinos e também fazer com que o resultado seja mais palpável. Beleza, galera? Então, se vocês estão gostando dos vídeos, essa bateria de informações, dá seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para você receber na mesma hora os vídeos que nós estamos publicando e não deixe de dar o seu comentário. Beleza, vai? Preciso da sua força para que a gente possa alavancar esse canal. 5 exercícios para a gente trabalhar a porção clavicular do peitoral. Muitas das pessoas, elas têm dificuldade de acionamento desse grupamento, ou talvez não tenha criatividade a nível de escolha de exercício. Então, esse vídeo é para você entender um pouquinho a biomecânica e também ter mais opções de exercício. Então, o primeiro exercício que eu gosto muito de executar é no cabo, porque no cabo eu tenho uma variação de angulações, de mobilidade, de posicionamento do meu ombro e eu posso sentir mais a musculatura, beleza? Só que tem algumas particularidades. Tem muita gente que faz aqui no cabo e coloca a polia lá embaixo, mas na verdade colocar a polia lá embaixo faz com que você tenha, olha só que interessante, se eu pôr a polia aqui embaixo, ela não é uma continuidade do meu braço, ela está puxando meu braço para baixo. Consequentemente, o deltoide vai ser um músculo coadjuvante sobrecarregado, vai ter um acesso, vai ter um trabalho excessivo. Consequentemente, você vai ter um trabalho do coadjuvante e não do ator principal. Se eu coloco a polia um pouquinho mais alta, observe que há uma continuidade do meu braço. Isso faz com que, quando eu faço o exercício, todo o direcionamento da força vai direcionar nas fibras claviculares. Então, faça aí, ó, essa angulação, porque daqui para cima é esse movimento, ó, as fibras mais paralelas às fibras do peitoral, porção clavicular, e o cabo tem que ser um prolongamento da sua mão e não algo que te puxa para baixo, fazendo com que o deltoide trabalhe de uma forma excessiva. Então, acerte aí a polia de acordo com a sua altura e seu tamanho, e aí nós vamos fazer o movimento. Perfeito? Então, achou a angulação? Tem muita gente que coloca na posição em finta, quando você não tem uma capacidade de estabilidade. Eu já gosto de trabalhar nessa posição, contrai bem o glúteo junto a escápula, inclino o corpo um pouquinho para cima e eu faço aqui, ó. Eu desço com a mão nessa posição e direciono para cima. Eu não vou lá embaixo, eu vou descendo até eu conseguir manter a conexão do peitoral, porção clavicular, ou para algumas pessoas chamam porção superior. Então, 1, 2, 3, 4. Ó, você desce daqui. Nessa posição, o braço mais próximo do corpo e vem subindo, ó. Então, isso aqui é um supinado no cabo, só que trazendo, em vez de eu fazer esse movimento, eu vou trazendo o braço paralelo, tá, ao corpo e vou fazendo uma leve rotação e abdução do braço, beleza? E isso fazendo com que a porção clavicular ela gera um acionamento lá da porção dela, no início do movimento até o final, beleza? Vamos para o segundo exercício. Um dos exercícios que eu consigo sentir mais essa porção é os exercícios convergentes, que são os articulados. Talvez a sua academia não tenha, mas se tiver é uma boa opção. Então o exercício articulado, ele não simplesmente você empurra, você faz esse movimento em vírgula, gerando maior torque do início do movimento ao final do movimento, abrangendo as funções do peitoral, que além de você fazer a
flexão horizontal, ele leva uma pequena rotação interna do ombro. Então ele faz essa adução horizontal com muito mais precisão, fazendo com que o peitoral seja bem acionado. Grande parte dos exercícios que de antigamente, ele simplesmente empurrava, afastava a barra do seu peitoral. Isso fazia com que o trabalho do tríceps e do ombro gerasse uma maior sobrecarga e talvez você não sentia bem a musculatura do peitoral. Botava muito peso, mas no final o estímulo no peitoral era bem deficiente. Eu gosto muito dessa máquina, é uma máquina muito, sabe assim, tem uma biomecânica que me favorece e sem contar a segurança e você sentir menos as articulações envolvidas, principalmente que eu tenho muita dor no ombro e tenho algumas lesões que fazem limitar no exercício, principalmente com barra. Então o exercício eu adoro. Então o primeiro passo, junta bem a escápula, estende a coluna, junta bem as escápulas, principalmente para baixo e para dentro. Trabalha nessa posição e o braço tem que estar mais ou menos 90 graus do cotovelo. Se eu trazer minha mão mais para cá, eu vou ter um acionamento maior de tríceps. Se eu chegar e abrir muito, eu vou trabalhar com um ângulo muito aberto. Isso vai trabalhar, ou seja, vai ficar mais difícil para o meu peitoral e isso vai tirar um pouco a minha atenção e a seletividade. Então, 90 graus, estende a coluna. Então, estende a coluna, junta as escápulas para baixo e para dentro e faz o movimento. Você vai descer até onde você consegue conectar. Se eu alongar mais do que a minha capacidade de mobilidade do peitoral, eu vou perder a conexão e a tensão vai toda para o ombro. Então, cada um tem a sua amplitude ideal. A minha aqui, ó. 5. Se você quiser ainda trabalhar um pouco mais a porção medial do peitoral, ou miolo que você chama, você pode fazer as pegadas um pouco mais fechadas. Claro que você vai ter um trabalho maior do tríceps, mas você consegue direcionar um pouco mais o pico de contração, gerando maior acionamento dessa porção medial do seu peitoral, apesar do tríceps trabalhar um pouquinho mais. Na verdade, galera, não existe nada certo e nada errado. Existe um mau direcionamento dentro do que você quer. Se você quer desenvolver uma determinada região, a escolha do exercício é fundamental para o seu sucesso. O terceiro exercício que eu indico para vocês é o supino com barra guiado. Por que guiado? Menos estabilidade na glenohumeral, mais capacidade de você botar força, só que sem já a instabilidade que as barras livres elas promovem. Bom, qual a angulação que gera maior acionamento da porção clavicular e menos acionamento do deltoide? Hoje já tem vários artigos mostrando que 30 graus é a angulação mais adequada em relação a 45 graus. Se eu coloco o banco 45 graus, você vai ter uma participação excessiva do deltoide anterior do seu ombro. Se você colocar 30 graus, você vai sentir mais a porção clavicular e mais eficiência no estímulo desse grupamento. Então, o próximo passo é você se posicionar bem. A barra, ela não pode ir na clavícula, tem que estar quase um pouquinho acima do seu mamilo em direção à axila. Junta as escápulas para que o serrátil não gere uma ativação excessiva e rouba o papel do peitoral. Então nós vamos fazer esse movimento aqui, braço, quando nessa posição tem que estar 90 graus, subiu, e aí nós vamos fazer o movimento. Então desceu e subiu. 1, 2, 3. Lembre-se que o peitoral ele faz a adução horizontal. Quem faz a extensão é o tríceps e o ombro. Então, quando você for fazer um movimento, foque, trabalhe mentalmente para que você faça esse movimento aqui, ó. Tenta deslizar a sua mão uma contra a outra. Claro que a sua mão está firme na barra, isso gera o quê? Fixação da sua mão.
ela não vai deslizar. Mesmo que você queira trazer uma mão para a outra, a intenção vai fazer com que você gere uma atitude que vai gerar maior conexão do seu peitoral. Então, na hora de você estender o cotovelo, você tenta fazer esse movimento, essa atitude de trazer uma mão com a outra, tá? Faz toda a diferença para você sentir mais o peitoral para a função clavicular e tirar um pouquinho o acionamento do tríceps e do deltoide. Beleza? Claro que a sua mão não vai ficar deslizando, porque a sua mão está fixada, mas só de você trazer sua mão contra a outra já dá uma diferença absurda. Teste aí e deixe depois o comentário e me dá o feedback. Beleza? Então, vamos lá. Desceu. Evite de estender totalmente o cotovelo, porque essa posição é uma posição de conforto. Perfeito? Então deixa sempre uma leve flexão do cotovelo, para que a tensão ela seja contínua e o peitoral gere uma tensão, um tempo sob tensão maior. Ótimo. O quarto exercício é o crucifixo 45 graus. Tem algumas particularidades que eu quero passar para você. Então, muita gente faz esse movimento, mas o peitoral está nessa sentido. Então não está na mesma... O movimento não está paralelo às fibras do peitoral. Então o peitoral está aqui, então tem que fazer esse movimento. Então é um pouquinho na diagonal para cima e não de fora para dentro. Então é um pouquinho nessa angulação. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3. E o movimento vai gerar uma pequena rotação interna para que a gente possa globalizar as ações do peitoral, mantendo a tensão no seu peitoral, porção clavicular ou porção superior. Então, em vez de a gente fazer esse movimento aqui, ó, nós vamos trazer aqui, ó. 1, 2, e o último exercício, que também tem suas particularidades, é o crucifixo no cabo. O cabo ele tem um benefício que é muito importante. Ele consegue manter a tensão tanto na posição alongada quanto na posição encurtada. Então ele vai trabalhar bem essa porção medial e mais proximal do seu peitoral. Então eu gosto muito de fazer, mantendo aqui na angulação de 30 graus do banco, tá? Então 30 graus seria aqui, só que aqui eu vou colocar 45 graus. Perfeito? Um pouquinho mais alto do que o supino 45. Por quê? Porque a angulação do cabo ele me favorece e não vai deixar o refém. Então eu vou botar um pouquinho mais alto para compensar. Para quê? Para me poder gerar uma melhor direcionamento da força e menor sobrecarga do meu ombro para tentar gerar a estabilização. Bom, na verdade aqui eu vou trazer o banco um pouquinho mais para frente, para que a força ela venha de baixo para cima e da frente para trás. Então são duas forças, de baixo para cima, na diagonal, e me puxando um pouco para trás. Então eu gosto de colocar o banco um pouquinho mais para frente. Vou trazer junto também as escápulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se o seu crossover ele é bem espaçado, o crucifixo aqui cai muito bem. Se o seu crossover ele é mais estreito, mais compactado, talvez fazer a posição supinada pode ficar mais fácil a execução e gerar um dos melhores resultados. Beleza? Então,
foram 5 variações para que você possa desenvolver o seu peitoral, porção clavicular. Dicas fenomenais e importantes para que você não perca todo o seu esforço do exercício para que ele possa ir para os músculos coadjuvantes e você ter o resultado que você gostaria. Então, Fernando Maradona e você trazendo informações de ouro para que você possa crescer. Valeu? Dá seu like, compartilhe e deixe seu comentário.